Olá, gente, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu, pastor Marcos Roberto, mais uma vez aqui, trazendo a nossa aula de número 8 do curso Ministério da Pregação. E eu já quero louvar a Deus por a vida de cada um de vocês que estão firme aí, né? Firme, acompanhando aí todas as nossas aulas. Na última aula que nós tivemos, a aula de número 7, eu falei que na próxima aula falaria um pouco sobre a história de Jonas, ou seja, a vocação, o chamado de Jonas, né? Porque todo mundo conhece Jonas como aquele profeta fujão, profeta que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para... Aliás, ele não chegou nem aí para Tarso, né? Ele pegou o navio em direção a Tarso, mas no meio do caminho ali, porque não dizer no meio do mar, o Senhor encontrou com ele lá dentro do navio. E então, como eu prometi, eu vou falar um pouco sobre Jonas, que também tem a ver com o ministério da pregação, e muita gente que às vezes ainda não entendeu o seu chamado. Livro de Jonas, capítulo 1, eu peço que você tiver com a Bíblia, você abra, senão vai acompanhando aí o que nós vamos falando, tá bom? Jonas, capítulo 1, vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Esse clamar aqui, Deus estava falando para Jonas: vai, Jonas, à grande cidade de Nínive e grita, prega em alta voz contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Às vezes nós falamos muito do Jonas, que o Jonas fugiu e tal, mas se fosse nós naquela época, gente, talvez nós também teríamos feito a mesma coisa. Porque a cidade de Nínive era uma cidade, vamos dizer assim, pecaminosa. Era uma cidade de um povo mau. É tanto que o texto de Jonas, capítulo 1, versículo 2, o Senhor fala para Jonas o que? A sua malícia subiu até mim. Mas o que eu quero falar para vocês trazendo essa história de Jonas, não sei se vai dar para a gente falar tudo aqui nessa aula. O que eu quero falar para vocês é que quando Deus ele manda nós fazermos algo, ele já providenciou para que tudo aquilo que ele mandou fazer aconteça da forma que ele assim determinou para acontecer. Se Deus, mesmo o povo sendo mau, mesmo a malícia daquele povo subindo até Deus, chegando até a presença de Deus, se Deus mandou Jonas ir a Nínive pregar, é porque tinham que ali? Tinha, tinha chance de salvação, tinha chance de arrependimento, de convertimento. Às vezes, falando do profeta e também do pregador, que o pregador também é um profeta, não sei se você sabe disso, mas o pregador é um profeta. Profeta é todo aquele que proclama algo. Profeta é todo aquele que, o ensinador, o mestre, o que prega, o que ensina, ele é um profeta. Profeta é aquele que transmite algo. Então aqui Jonas está sendo profeta. Deus está mandando ele transmitir uma palavra dele. O pregador é profeta, porque o pregador está transmitindo a palavra de Deus. Está entendendo? Então, quando Deus manda Jonas ir pregar contra, clamar contra a cidade de Nínive, ou pregar em alta voz contra a cidade de Nínive, Deus já tinha providenciado tudo para que isso acontecesse. Porque Deus não vai mandar ninguém para um determinado lugar sem que ele já tenha entrado com providência ou sem saber que ali algo vai acontecer. Deus iria mandar Jonas pregar se nada fosse acontecer em Nínive? Não. Se Deus mandou Jonas pregar em Nínive, é porque tinha ali chance de arrependimento, tinha chance de convertimento para aquela cidade. Mas Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus. E é aqui que eu quero entrar em detalhes para você, pregador ou futuro pregador. Aqui que eu quero trazer esses detalhes para você. Porque Deus manda apenas Jonas se levantar e ir. No versículo 2 diz assim: a grande cidade de Nínive, e clamar contra ela. Mas no versículo 3 vai dizer o quê? Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E o texto continua assim: e descendo a Jope, observa que no versículo 2 Deus está falando o que para Jonas? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. No versículo 3 Jonas vai fugir. Ele vai fugir. E a Bíblia vai dizer que levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope. Gente, quem tenta fugir daquilo que Deus já determinou, só vai descer, afundar, afundar. Tá entendendo? Deus entregou nas tuas mãos o ministério, cuide daquilo que Deus te entregou.
Deus entregou na tua mão o ministério da pregação? Cuide do ministério da pregação que ele entregou nas tuas mãos. Deus te chamou para pregar a palavra? Então pregue a palavra independente de qualquer coisa. Eu não tenho certeza, parece que a imagem está dando uma travada. Está dando uma travada. Depois aqui que terminar a gravação eu vou ver direitinho se dá para nós passar. Parece que ela está dando uma travada. Mas bora prosseguindo aqui, né? Então faça aquilo que Deus determinou. Lembra quando Deus manda Elias fugir da presença de Acabe e Jezabel? Deus fala aqui para ele: vai, esconde-te à beira do ribeiro de Querite, porque já dei ordem aos corvos para te alimentar. A Bíblia vai dizer que Elias ele era alimentado pelos corvos, bebia água do ribeiro, porque Deus, olha o que Deus fala para Elias: vai, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Já dei ordem aos corvos. Quando Deus manda aí, ele já entrou com providência. Tá dando para você entender isso aqui? Deus te mandou fazer a obra, ele já entrou com providência em tudo aquilo que você vai precisar. Ele já entrou com providência. Só nós precisamos o que? Acreditar no Deus que nos fez uma chamada, que nos chamou, que nos escolheu para a sua obra. Então Jonas, ele levanta no versículo 3 para fugir de diante da face do Senhor, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aí a Bíblia vai dizer, e descendo a Jope, ele desceu a Jope. A Bíblia vai dizer que ele achou um navio para Tarsis. Primeiro, ele desceu. Esse descer aqui não é bom. Esse descer aqui é daquela pessoa fujona. Aquela pessoa que não quer ficar debaixo da vontade de Deus. Ele desceu a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Aí vem um segundo descer de novo. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. No versículo 3, ele desce duas vezes. Desce para Jope e desce para dentro do navio. Gente, quem não obedece à voz do Senhor, quem não faz aquilo a qual Deus o chamou para fazer, a tendência dele é só descer, descer e descer. Mas o Senhor, versículo 4, vai dizer o quê? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deixa eu levantar aqui a página. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Isso aqui não era o levante do inimigo, como muita gente fala, né, quando as coisas começam a dar errado. É o inimigo se levantando. Aqui não. Aqui não era o levante do inimigo, aqui não era uma prova, aqui era o quê? Consequência de uma desobediência, meu Deus. Era consequência de uma desobediência. Tem coisas que a pessoa está vivendo hoje, queridos, que não é nenhum tipo de provação, não é levante do inimigo, não é nada. É apenas a consequência de uma desobediência. Quanto a gente está hoje sofrendo consequência por não ter feito a obra do Senhor da maneira que Deus ele mandou fazer? Deus manda pregar a palavra, ele quer ir aí nos tempos modernos, dos pregadores modernos, quer mudar o que Deus mandou falar, e aí está sofrendo as consequências. Eita, mas aí que quem está desejando aí, com vontade de ser pregador, não vai querer ser pregador mais não. Não, deixa eu falar uma coisa. É aí que está, principalmente com você mesmo, que está pensando em ser pregador. Deixa eu falar uma coisa para você. Fale o que Deus mandar, vá aonde Deus mandar, e faça tudo como Deus te ordenar para fazer, porque senão vai ter consequências. O que acontece ali no versículo 4? A Bíblia vai dizer que foi o Senhor que mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, o navio estava a ponto de quebrar-se. Então a tempestade naquele navio era grande. Mas só que Jonas já perdeu a noção de quem é Deus. Jonas perdeu. Jonas está dormindo espiritualmente. O versículo 5 vai dizer, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu, mais uma vez, a terceira vez, desceu ao porão do navio, tendo se deitado, dormiu em profundo sono. Quando a pessoa perde a noção de quem é Deus, no meio da tempestade ele vai dormir como se nada tivesse acontecendo. Jonas, ele desce pela terceira vez agora, desceu primeiro para Jope, desceu a segunda vez para o navio, desceu agora a terceira vez para o porão do navio. Porque quem não obedece à voz do Senhor só desce. Só desce. Quem não obedece à voz do Senhor só desce. Só que aqui a tempestade está acontecendo. O navio está para se quebrar. Os marinheiros aqui, o pessoal ali do navio, está jogando as cargas fora para aliviar o navio, pensando que o problema seria o peso.
Mas o peso quem era? O peso era o Jonas, o desobediente. O peso era o desobediente do Jonas. E aonde estava o Jonas? No porão do navio, dormindo. Tem gente que está assim, irmãos. A obra está sofrendo, o ministério dele está padecendo, e ele está achando que tudo aquilo é normal, sendo que é a consequência dos seus atos. Tem gente que a obra está sofrendo e está achando que tudo normal, é consequência. Mas ele não quer entender como coisa. Não, é o diabo se levantando, deixa aí, na hora certa Deus vai trabalhar. Filho, Deus vai trabalhar não, enquanto você não tomar a tua posição de líder, de homem de Deus, de mulher de Deus, de pregador do evangelho, de pregadora do evangelho. Toma uma posição. Quem não obedece à voz do Senhor só desce, só desce, só desce, só afunda. No versículo 6, vai dizer assim, o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Por que ele fala assim para Jonas? Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Por que ele falou que tens, dorminhoco? Porque não era normal no meio de uma tempestade, no meio do mar, no navio, enquanto todos ali do navio estavam procurando uma forma de aliviar ali o navio, Jonas está dormindo. Jonas está dormindo. Ô pregador, não seja igual a Jonas não. Tem gente que está assim. Tem gente que não tem mais presença, não tem mais graça, não tem mais unção, não tem mais Deus na vida. Se tornou um dorminhoco espiritual. E está pensando que pode pregar assim, sem vida. Sem Deus na vida, sem a presença, sem unção. Quer ficar igual o Jonas. O diabo está fazendo, acontecendo e ele dormindo. É normal, é normal. Fica olhando o site de notícias. Só vendo o que o diabo está fazendo e ele está fazendo o quê? Nada. Está na hora de despertar o Jonas. Não queira ser igual a Jonas porque desce. Mas Jonas ainda desce aí? Desce. O versículo 7 vai dizer assim, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí vem Jonas agora tentar se justificar. E ele disse, eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens lhe encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Olha, até que não conhecia Deus, agora está falando para Jonas, por que tu fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A tempestade estava ficando cada vez mais forte. E ele disse, o Jonas, levantai-me e lançai ao mar. E o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, versículo 13, entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Por causa do Jonas, todos que estavam no navio sofreram. Por causa de um Jonas, o teu ministério pode sofrer. Por causa de um Jonas, todo aquele que está ao redor dele também sofre. Ou seja, se você se torna um Jonas, tanto você sofre, como todos aqueles que estão ao teu redor sofrem também. Por causa do Jonas, todo aquele navio sofreu a grande tempestade. O versículo 14 vai dizer assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Aí o que aqueles homens vão fazer? E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Levantaram Jonas e lançaram ao mar. Mais uma vez aqui o que acontece com Jonas? Jonas desce. Agora ele desce para dentro do mar. Mas não fica ali. Talvez quando Jonas falou, me lança ao mar, ele imaginou, vou morrer e tudo acaba e pronto, está resolvido. Mas não ficou assim. Quando lança Jonas do navio sobre o mar, Jonas desce mais uma vez. Mas agora vem o quê? A Bíblia diz, querido, e levantaram a Jonas, e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Aí o 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deixa eu falar uma coisa para você. Jonas desce mais uma vez. Jonas desce mais uma vez. Porque agora o grande peixe sobe. Se é um grande peixe, ele vivia nas profundezas do mar. Então esse grande peixe sobe. Engole a Jonas, traga a Jonas. E Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Desceu mais uma vez agora para as profundezas do mar, do oceano. Desceu Jonas mais uma vez. E ele fica lá durante 3 dias e 3 noites. Está entendendo isso aqui? Eu estou falando que quando Deus chama você para uma obra, um ministério, tem importância sim. Mas o que acontece com Jonas? Ele volta para Nínive, né? Vai pregar a palavra? Sim, vai. Mas deixa eu falar uma coisa, para quem está fugindo aí do chamado, para quem está fugindo daquilo que Deus tem para a vida, deixa eu falar uma coisa. No capítulo 2 já de Jonas, já dizia assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, ou do inferno, e tu ouviste a minha voz. Pronto. Jonas se arrependeu. Deus perdoou, está tudo certo? Não. Porque a obra lá em Nínive, no coração de Deus, ainda está de pé. E é com quem? Com Jonas. Tem gente que vai ser assim, irmãos. Ele vai sair, vai rodar, andar. Mas se está fugindo daquilo que Deus tem, uma hora vai ter que voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Mas a obra vai ter que ser concretizada. Pegou aí? Pegou a visão? No capítulo 2, do versículo 3, diz assim, por que tu me lançaste no profundo do coração dos mares? Olha, Jonas falando, profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. E as águas me cercaram até a alma. Agora deixa eu adiantar aqui para uma parte que eu quero que você pegue comigo. Porque a Bíblia vai dizer assim. Versículo 10. Jonas capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, depois do arrependimento de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Outro detalhe aqui, gente. O peixe não vomitou Jonas na praia de Nínive, não, tá? Não foi, não. A Bíblia não fala isso. Fala que o vomitou na terra seca. Mas se a terra seca não poderia ser na praia de Nínive, primeiro lugar, primeira coisa, aliás, se você for olhar o mapa, como é que eu posso dizer? A geografia de Nínive, em Nínive não tinha praia, tá? Se você for olhar a geografia, em Nínive não tinha praia. Então o que acontece aqui? Para onde foi que esse peixe vomitou Jonas? Vou falar para você. Qual foi o lugar aonde Jonas desceu para poder pegar o navio para Tarsis? Lá no versículo 2, né? O versículo 3, aliás. Foi para Jope. Jonas desceu a Jope e pegou o navio que ia para Tarsis. Então, aonde esse grande peixe vomitou Jonas? Lá em Jope. Na terra seca, na praia de Jope. E por que o peixe vomitou Jonas lá? Porque de onde você saiu, quem tenta fugir da presença de Deus tem que voltar exatamente para o lugar de onde saiu, para fazer aquilo que Deus determinou para fazer. Isso aqui é muito forte, gente, para poder fazer aquilo que Deus o determinou para fazer. Aí a Bíblia vai falar lá no capítulo 2, versículo 10, que eu falei, foi isso? 10. E Deus deu a ordem ao peixe para que vomitasse Jonas, e o peixe vomitou Jonas na terra seca. Aí no capítulo 3,
Versículo 1 já diz o quê? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Pronto, vou parar por aqui. Ou seja, ele volta para Jope. Aliás, ele volta no peixe, leva ele para Jope, lança ele na terra seca. E lá, qual é a palavra de Deus? A mesma, porque ele não mudou. A mesma. Veio pela segunda vez no capítulo 3 a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, ó Deus dando a ordem a Jonas de novo, vai para a grande cidade de Nínive. O que eu quero falar com essa palavra? Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho aqui um negócio. O que eu quero falar com essa palavra de Jonas, com a história de Jonas. Filho ou filha, o que Deus tem para você é muito grande. Talvez o que vem na tua frente são muito desafios. Nínive era um desafio para Jonas. O desafio é muito grande. Mas o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que os desafios da vida. Abrace o ministério da palavra. Abrace aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Abrace. Faça o que Deus determinou para você fazer. Porque eu sei que o que Deus tem para você é bem maior do que os desafios dessa vida. Tá certo? Não seja como Jonas. Se Deus te ordenou aí a um determinado lugar, a fazer determinada coisa, Ele já entrou com providência em tudo aquilo que você irá precisar. Tá bom? Deus abençoe. Essa é a aula de número 8. Vem agora a aula de número 9, 10 e 11. Porque a 12 nós vamos estar dando a aula de número 12 presencialmente. Tá certo? Onde nós iremos entregar os certificados. Que Deus te abençoe. Não se esqueça. Quem não faz o que Deus manda, sofre consequências desagradáveis. E quando nós vamos e fazemos aquilo que Deus nos ordenou, creia que Ele já entrou com providência em tudo aquilo que você irá precisar. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Foi curta essa aula, né? É porque eu estou na rádio, estou no estúdio da rádio. Daqui a pouco tem uma programação que eu vou entrar no aqui, eu tenho que estar aqui já liberando o estúdio. Deus abençoe a tua vida. Um abraço forte. Não desista, não desanime. O ministério da palavra é grande na tua vida e tem muitas almas para você alcançar através da palavra do Senhor. Um abraço, até a nossa aula de número 9.